Olá a todos, estamos aqui no nosso 28º dia, terminando essa quarta semana, né, de devocionais de uma vida com propósito. Hoje é sobre Isso Leva Tempo. Estamos encerrando aqui a semana que fala sobre o propósito de transformação de vida, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E aí Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, perseverança, porque amadurecer leva tempo. Bom, não existem atalhos, certo? Para chegar à maturidade. A gente precisa passar pelos desafios, a gente precisa enfrentar situações e desenvolver nosso caráter. É assim que funciona. E é um processo, então é devagarzinho, né? É no caminho. Discipulado é o processo em que você se torna parecido com Jesus. Acho que isso já ficou claro aqui. E aí Jesus entra na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Então eu entreguei minha vida para Jesus, Ele passou a entrar e fazer parte da minha vida. Só que agora eu já sou salvo, eu sou dele. Mas agora ele começa um processo de transformação em mim e ele vai dominando todas as áreas da minha vida e expulsando tudo aquilo que é pecaminoso, aquilo que é ruim, aquilo que está errado. Ele vai ajustando tudo em mim, certo? Então esse é o processo. Não acontece da noite para o dia. Ele vai conquistando áreas da nossa vida e transformando essas áreas. E nós vamos entregando elas para ele e vamos ajustando segundo a vontade dele. Então é esse o caminho, né? É um processo mesmo. E não é fácil, é uma batalha espiritual realmente, né? Nós estamos em batalha quando a gente faz isso. A gente está tirando certos lugares que a gente deu ao inimigo, a gente está ajustando certas situações no nosso coração que já estavam apodrecidas, enraizadas, estragadas, com sentimentos ruins, e nós estamos trabalhando junto com o Espírito Santo aqui, deixando Cristo operar em nós, uma transformação. Então é uma batalha de fato. E aí, sabendo disso, a gente vai entender também que nosso aprendizado é lento mesmo, né? A gente aprende as coisas devagar. A gente precisa trazer à tona, às vezes, a mesma coisa várias vezes para que ela de fato comece a entrar e fazer um sentido mais profundo no nosso coração. Nós também temos muito a desaprender. Muitas das marcas que o pecado deixou em nossas vidas precisam ser reestruturadas, ressignificadas. Então existe um longo trabalho. Às vezes uma pessoa passou anos e anos e anos e anos num vício. E agora que se converteu, que entregou a vida para Cristo, quer que isso suma amanhã. Não é assim. Existe um processo de restauração. Às vezes a gente tem medo também de encarar a verdade sobre nós, de lidar com os nossos monstros, de lidar com essas coisas ruins que estão dentro de nós. Mas é necessário também, isso é muito importante. Às vezes, crescer é assustador, é doloroso. A gente mexe em coisa que dói aqui dentro e a gente quer evitar. A gente quer evitar essas dores. Mas é importante para limpar, para tirar, para arrancar aquilo que continua, aquele espinho que está lá cravado, machucando. Tem que tirar. Dói tirar? Dói. Mas depois que tira, sara, né? Limpa. Então esse é o processo, né? Às vezes isso envolve perdas, às vezes a gente tem que largar certas pessoas no caminho, parar de andar com certas pessoas. Às vezes a gente tem que perdoar e se libertar de certas pessoas. E tudo isso dói às vezes também, né? E estamos desenvolvendo novos hábitos, é essa a questão. E aí a gente tem que entender que quando a gente está desenvolvendo novos hábitos, nos transformando em uma nova pessoa, isso exige tempo, né? É um desafio. E é na prática, não é só aqui, não é só saber. Eu preciso, nas situações, agir de um jeito diferente. Nas situações, começar a fazer as coisas de uma outra maneira. É sobre isso, é sobre mudar a prática, certo? E Deus está operando, e isso é maravilhoso. Então, outra verdade importante é que no meio de tudo isso, é Deus que está operando na minha vida essa transformação. E Ele não vai desistir. Ele vai com perseverança, constantemente nos moldando e ele não desiste disso, de formar o Cristo em nós. E isso é maravilhoso.
Muitas coisas ajudam nessa hora, né? Você tem que ter essa consciência de tudo isso que está sendo dito aqui, mas registra também, escreve sobre essas coisas que você percebe que Deus está trabalhando na sua vida. Tenha paciência, né? Persista até o fim. Né? Lá em Romanos 6 ele fala que toda a perseverança que a gente tinha para fazer o mal deve ser usada agora para fazer o bem. A gente persistia em fazer o mal antes. Agora a gente tem que persistir em fazer o bem até o fim. E não devemos desanimar. A vitória é certa. Jesus disse que a gente tinha que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Nós também vamos vencer por causa do que Ele já venceu. E o texto que eu quero deixar hoje aqui está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar ou outra vez. E aí a pergunta é: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Onde eu preciso ser na minha caminhada aqui mais paciente e persistente? Que mudança? Que mudança é necessária e urgente nesse momento? Pensa aí. Certo? Amanhã a gente começa mais um propósito, o quarto propósito dessa caminhada de uma vida com propósito. Até lá.